Depois de 5 anos sem vencer, o Vitória tem seu primeiro triunfo. Tem o feed do Black sobre o jogador rubro-negro. O Bahia empata fora e perde a chance de assumir a liderança. E mais, o canal GolTV faz uma análise sobre o embate entre Flamengo versus Bahia. Esses são os destaques do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. Vamos iniciar o vídeo falando do Vitória que venceu a primeira dentro da competição. Mas antes, eu conto com o apoio de vocês nas inscrições, nos likes, nos comentários e que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Beleza? Simbora seguir falando do Negro, que após ficar num jejum sem vitórias, ela veio na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no último domingo. Aliás, a vitória do Vitória foi dentro do Barradão e ao lado de seus torcedores, após ficar 2 meses sem vencer nos seus domínios. Os torcedores já estavam agoniados, já estavam ali na bronca com o time porque não estava conseguindo vencer dentro de casa. Porém, a última vez que o rubro-negro baiano venceu dentro do Manuel Barradas e ao lado de seu torcedor, foi pela final do estadual e no primeiro jogo de ida contra o seu maior rival, o Bahia. De lá para cá, só foram tropeços atuando dentro de casa pelo Brasileirão. E por se falar no Brasileirão, a última vez que o Vitória havia vencido por esta competição pela Série A foi lá em 2018, na 29ª rodada, fora de casa, contra a equipe da Chapecoense, às 11 horas da manhã de um domingo. Já um triunfo dentro de casa pela mesma competição ocorreu no embate contra o Vasco da Gama pela 24ª rodada do Brasileirão de 2018. Olha, se o Vitória continuasse sem vencer até o mês 9, iria completar 6 anos que o Negro não sabia o que era um triunfo atuando dentro de casa. E isso se complicaria, porque o time estaria jogando a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, o retorno. E na primeira fase do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. Para a segunda, se complicaria ainda mais. E é nesse recorte dos assuntos que o canal do Black, de Preto Casagrande, trouxe um momento do feed Black sobre o jogador William Oliveira. Acompanhe o vídeo aí. E aí o Alejandro foi muito inteligente, roubou a bola, rolou para trás. E aí a surpresa, né, que está sendo esse William Oliveira como um jogador mais na frente, né, não sendo aquele primeiro homem como a gente acostumou a ver. E acho que o William Oliveira tem sido assim, né, verdade que no segundo tempo ele cansou um pouco, mas tem sido talvez o grande termômetro desse time do Vitória, né? Quando ele está bem, quando ele consegue dar sequência nas jogadas, ele tem muito bom passe, o Vitória consegue, né, sair dessa zona de meio campo para o ataque com mais qualidade e consegue, né, chegar na área adversária e assustar o gol adversário. Aí o William Oliveira cansa um pouco, né, foi assim depois dos 30 minutos, as linhas baixam um pouco e aí dá moral para o adversário e foi assim que o Inter melhorou, né, dos 15 últimos minutos do primeiro tempo. Realmente, o William Oliveira, desde que chegou ao rubro-negro baiano, tem mostrado uma boa performance dentro de campo, tem atuado muito bem. E para endossar isso que o Preto Casagrande falou, o perfil Joguei no Vitória trouxe dados dele na atual temporada. São 27 jogos, nos quais foram titular em 17 oportunidades, recuperou a bola em 198 vezes, com 87 interceptações. E outra coisa, o Vitória é o primeiro time de William Oliveira a ele marcar mais gols, sendo 4 na atual temporada. Ele está jogando demais, está muito bem. Bom, torcedores, vamos sair da parte de baixo da tabela e falar da parte superior dela, pois o Bahia perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na noite do último domingo. O Esquadrão deu a maior pichotada ao empatar com o Criciúma lá em Santa Catarina e viu o Botafogo agarrar a ponta da tabela. E olha, a partida não foi lá essas mil maravilhas. Não foi. Mas, no entanto, o Tricolor de Aço teve inúmeras oportunidades de abrir o placar e não conseguiu. E numa bobeada, sob muita chuva,
o Tigrão fez 2-0. Entretanto, o Tricolor de Aço correu atrás e conseguiu igualar a partida, conseguiu empatar. Só isso e nada mais. Olha, eu não sei se o Bahia entrou em campo desgastado por causa do último duelo contra o Fortaleza e porque teve um curto espaço de tempo para recuperar os jogadores. Se a questão foi a chuva que caiu no momento do jogo. Se foi o Criciúma que entrou com um esquema tático para anular as jogadas do Bahia, porque eles já haviam se enfrentado pela Copa do Brasil. Se foi por conta de jogadores que foram expulsos, né, levaram o segundo amarelo no jogo contra o Fortaleza. Outra questão, por conta do Flamengo, que vai acontecer um embate na próxima quinta-feira. Eu não sei se foram essas as questões para que a performance do Esquadrão de Aço caísse tanto nesse jogo. E já se falando desse evento que vai acontecer contra o Flamengo na próxima rodada, né, porque tá brigando também pela ponta da tabela, o canal Gol TV, de Jonas Stelman e companhia, fez uma análise desse embate. Acompanhe no vídeo. Ô, professor Marcelo Buarque, duas coisas que eu quero te perguntar. A primeira coisa, o que esperar desse Flamengo e Bahia? Acha que o Bahia vai chegar para jogar o seu futebol, vai propor o jogo? É muito arriscado o Bahia vir para o Maracanã para propor o jogo, tem que jogar um pouco mais fechado, entender e sentir a partida para depois ir saindo gradativamente. Ô, Jonas, vou ser bem sincero. Hoje, neste momento, o time do Bahia é mais ajustado que o do Flamengo, por causa das trocas. É o que eu falei. Esses jogadores de meio campo do Flamengo, o Caio Alexandre, o Cauli, o Everton Ribeiro e o Jean, são muito bons jogadores. Esses caras, eles podem definir o jogo a favor do Bahia. Eu vejo o Bahia hoje, pela saída dos atletas do Flamengo, falando do confronto que nós vamos ter agora. Eu acho o Bahia mais inteiro. E talvez, não sei, né? O Bahia pode ver o Maracanã, sempre tem essa resenha, né? Mas eu acho que o Bahia pode jogar de igual para igual, manter o padrão de jogo, cara. Eu acho que é isso. Aí você começa a ganhar corpo. E as pessoas, talvez muita gente hoje, olha o Bahia e fala assim, aquele balão japonês, né? Vai subir e vai cair. Eu não vejo o Bahia assim. Mas muita gente vê isso, por ser o Bahia. Se fosse um time aqui da região sudeste, nego estava dando cambalhota, soltando fogo, campeão brasileiro, blá, blá, blá. Mas a gente sabe como a coisa acontece. Se eu sou o Rogério, eu venho de igual para igual com o Flamengo. Eu venho para torear com o Flamengo aqui, cara. Entendeu? Jogo bom, jogo aberto. Vai ser 2 jogos de um time sendo construído e um time construído. Então, acho que hoje o Bahia tem uma vantagem sobre o Flamengo. Meu Maracanã, cara, é o que eu falo. A torcida tem um áurea, tem uma coisa bacana ali, tem um peso, mas ninguém tira a bola do Jean Lucas, ninguém tira a bola do Everton Ribeiro, ninguém tira a bola do Caio. Quem vai tirar é o Ortiz, é o Fabrício Bruno, quem está dentro do campo. Então, se estiver bem concentrado, preparado, e são jogadores experientes e malandros, sabem que isso aí não vai mudar, né? O Flamengo, inteligentemente, parece que vai fazer uma festa em homenagem ao Everton Ribeiro, para ver se desequilibra um pouquinho a cabeça do cara, deixar ele emocionado, né? Mas eu acho que vai ser um jogaço, cara. Acho que vai ser um jogaço. Falando hoje, o Bahia redondo, o Bahia, como o Clóvis colocou muito bem, a ascensão, eu dou um leve favoritismo pro Bahia, mesmo o Flamengo jogando no Maracanã. Mesmo jogando no Maracanã, cara? Eu dou porque é um Bahia muito forte, né? É um Bahia redondo, né? Não é desmerecendo o Flamengo, que todo mundo sabe disso, mas o momento do Bahia é muito bom. Né? É um Flamengo que pode vencer o Bahia, é um Flamengo que pode superar, e o Flamengo deu uma demonstração disso ontem, sim. Mas você analisa isso muito por conta dos desfalques que o Flamengo vai ter também? Justamente. E aí não tem como, né, não analisar sem os desfalques, e até mesmo mais desfalques que o Tite possa ter diante desse Bahia que vem num grande momento. Que tem, para mim, depois do Flamengo, o melhor meio-campo do futebol brasileiro. O Flamengo com todas as peças à disposição, os selecionáveis. Então, é um Bahia que hoje, né, chega, de certa, no meu entendimento, né, um pouco favorito com esse Flamengo quebrado. Né? Gostaria de ver o Flamengo, a melhor versão do Flamengo com a melhor versão do Bahia. Certamente seria o jogo do primeiro turno. Certamente. Jonas, não tem muito. A gente aqui sempre fala da imparcialidade. Eu acho que o Bahia hoje vem com 53% de vantagem com a 47%. Sério? Se o Flamengo... Eu acho um jogo tão igual, cara. Eu acho um jogo tão igual. Não, porque o Flamengo vai depender muito dos seus valores técnicos individuais. O Bahia vai ter um conjunto mais formado. Se o Flamengo tivesse completo com os selecionáveis que estão fora, com o Bahia atual,
seria 51% pro Flamengo no Maracanã. Na moral, eu não vou jogar essa responsabilidade pro Bahia, não. Não é, Jonas. Pro Bahia, não. Se o Bahia jogar de uma forma competente, como foi contra o Botafogo, quando ele fez uma linha de 5 no meio-campo, ele anula o meio-campo do Flamengo, mesmo tendo muita habilidade. É esse que é o problema. Olha, torcedor, eu não sei o que vai acontecer para este próximo embate contra o Flamengo, mas o Bahia precisa vencer a equipe rubro-negra. E outra coisa, para quem quer ser campeão, não pode dar esses vacilos como que aconteceu contra o Criciúma. Tem que aproveitar as oportunidades e os erros dos adversários. Flamengo e Atlético Paranaense fizeram um duelo de 6 pontos. Ambos empataram. O Botafogo venceu na rodada. O Bahia foi lá e empatou. Isso não pode acontecer. E assim, diz aí pra mim, o que vocês acham? Tá aqui embaixo os comentários.